Bem, gostaria de convidar para compor a nossa cadeira de honra a coordenadora-geral de articulação da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento, a palestrante Bruna Barreto Bastos. Muito bem, presidente. Antes de passarmos a palavra para Vossa Excelência, gostaria de convidar aqui ao palco o poeta Marconi Araújo para declamar esse cordel que todos os congressistas receberam. Por favor. Boa noite a todos os presentes, saudando o doutor João Augusto, doutora Eliane Aquino, os quais sintam-se todos devidamente abraçados. Este cordel foi feito com muito carinho, a pedido do Ministério Público de Contas. Quero agradecer a doutora Sheila Barreto pelas informações que me passou para que eu pudesse trabalhar este tema da atuação do Ministério Público de Contas. Quis o destino que assim fizesse exatamente na semana em que se comemora o Dia do Poeta. É na sexta-feira, dia 20. E essa valorização para nós, que fazemos o cordel brasileiro, é de suma importância. Esse patrimônio cultural e material deste país é conhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM. A cultura popular agradece. Eu disse em versos: Ministério Público de Contas, um farol para o desenvolvimento sustentável. Junto aos tribunais de contas, há um órgão especial. É o Ministério Público de Contas neste ideal, que se fez substantivo por comando normativo dito constitucional. Cada membro seu real tem vedações e direitos. A forma de investidura que a Carta, com seus preceitos, fez com princípios formais, todos institucionais, pedras de toques perfeitos. Foram, portanto, eleitos os princípios da unidade, da chamada independência funcional, realidade, que a outro, enfim, se associa, somando ao que chamaria de indivisibilidade. Perante a sociedade, faz valer o seu labor, porquanto acertadamente é que atua em seu favor, mesmo que neste ideal, decisões do tribunal venha a se contrapor. Claro que o procurador, que exerce assim seu mistério, analisa sempre os fatos com precisão que requer, constitucionalidade e responsabilidade para o que der e vier. Agir assim quem não quer, dá gosto até de se ver. É preciso que se saiba o papel a exercer, as unidades estão prontas, lá nos MP de Contas, que eu ousei esclarecer. Fundamental conceber transformação tão sadia que saltou do custos legis, com perfeição eu diria, pro custos societatis, sem provocar disparates, nem qualquer hipocrisia. Importante travessia que exige reflexão dos agentes, dos gestores, quanto à otimização, que aos gastos se relaciona, se o MP proporciona a consensualização. Tratar disso de antemão, propor juntos, desenhar, o que é possível fazer num prazo a considerar, no tocante sem feitiço, a prestação de serviço, é claro que é salutar.
Eis a pedra basilar, vetor de otimização dos gastos mil de recursos, com prudência e precisão, que o MP, com decência, objetiva excelência, quando dessa intervenção. Com toda convicção, o MP fundamental administra o controle por dever essencial, que clareou resplandente naquela carta envolvente, que é luz constitucional. É tudo sensacional, virada copernicana, atuação tão precisa, tão justa, plena e tão plana, garantias de verdade, inamovibilidade, é taça republicana. Fiscalização bacana dos direitos sociais, dos chamados econômicos e até dos bens culturais. Faz parte da atuação, procurador de plantão nos MP magistrais, que se enraize até mais, compromisso inarredável, de um marco na atuação, farol sempre elogiável, com todo convencimento para o desenvolvimento de caráter sustentável. Olhar técnico aceitável, expertise lancinante, que se apontem os horizontes para os passos doravante. O MP que complemento, além do conhecimento, tem seu papel relevante. Tudo tão edificante, nas diversas dimensões, desde a face ambiental e as sábias preservações, até buscar, em verdade, padrões de dignidade a muitas situações. Concentrações nos bolsões da vulnerabilidade merecem mais que atenção nesta agenda de equidade, a proteger um preceito constitucional eleito com tanta sublimidade. Faz parte dessa igualdade ansiada e protegida pela Carta Cidadã, incansavelmente a vida, como mola imorredora, força digna, duradoura da fraternidade em vida. Esta atuação colhida faz fomentar discussões. É que o MP de Contas, de ideias, reflexões, traz a lume o arremate que surge deste debate nas diversas dimensões. São vitais as conclusões que brotam da consciência. É que a política pública precisa de providência, pois sustentabilidade exige efetividade, assim como eficiência. Sigamos nesta exigência que se tem tão sustentável para o desenvolvimento providencial viável, com saúde e educação, no rol desta promoção, certamente elogiável. Faz-se mais apreciável o imbricamento perfeito entre os diversos setores, acentuando o conceito de um gasto preconcebido e investimento envolvido por consenso logo eleito. Por tudo dito com jeito, nos versos iniciais, ou mesmo intermediários e até nestes terminais, deixamos nosso recado de nordestino arretado para ficar nos anais. Patrimônios culturais são feitos lábios de mel, transformam faces acêndias, é tudo intenso e fiel. Perceba nas letras prontas, tal qual MP de Contas, sinalizado em cordel. Obrigado. Bom, se o senhor me permite, presidente, de apresentá-lo, para que o senhor possa dar continuidade. Nosso presidente dessa mesa, ele é graduado em Engenharia Eletrônica e Direito pela Universidade Federal de Pernambuco,
com especializações em legislação previdenciária pela UNB e Direito do Estado pela UNIT, e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Exerceu os cargos de técnico de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, auditor fiscal da Previdência Social no Instituto Nacional do Seguro Social e subprocurador do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe. Foi promovido a Procurador de Contas do Estado em 2003. Exerceu a Procuradoria-Geral de Contas nos biênios 2008-2010, 2010-2012, 2016-2018, 2018-2020. E desempenha, atualmente, o mesmo cargo de Procurador-Geral no biênio 2022-2024. É presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, ANPECOM, biênio 2023-2024. Com vocês, nosso presidente, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. Olha, eu de novo, né? Bem, ouvindo a minha história, doutora Eliana, agora passou um filme, a gente falando de controlar contas e controlar e ver o que eu disse no meu discurso, de ver essa transformação, fazer o controle e trazer a transformação social. Isso daí começou em 1992, eu técnico de auditoria Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e já nutrindo a admiração por Vossa Excelência desde aquela época, viu? E, falando da minha dissertação de mestrado, doutora Eliana, doutora Bruna, foi exatamente o princípio constitucional da sustentabilidade, que eu também me apaixonei por esse tema, o tema da sustentabilidade, e a sustentabilidade ampla, a mais ampla possível, não só o viés ambiental, mas o viés social, econômico, administrativo, financeiro, de toda parte. E foi dali que eu aprendi que sustentar não é manter. Sustentar é garantir as condições para que se sustente aquilo que é devido. Então, sustentabilidade ambiental não é só manter o meio ambiente que há hoje. Há áreas degradadas que precisam ser melhoradas, como também outras precisam ser preservadas. E aí é que entra a questão e aí os próprios 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele começa com o objetivo número 1, que qual é? Erradicar a pobreza. E é por isso que as senhoras estão aqui, doutora Bruna, doutora Eliane, porque o ODS 1 é erradicar a pobreza. E acho que temos os órgãos de controle, junto com os órgãos de gestão, um grande trabalho nesse sentido de garantir a sustentabilidade social com a inclusão e redução das desigualdades sociais e econômicas. Então, a nossa primeira palestrante será a doutora Bruna Barreto Bastos, coordenadora-geral de Articulação e Desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento Social. É especialista em políticas públicas de gestão governamental, atua no Ministério do Desenvolvimento Social há 13 anos, sendo 11 anos no Cadastro Único para Programas Sociais. Atualmente no cargo de coordenadora-geral de articulação da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Atuou também na operacionalização e gestão do auxílio emergencial durante a pandemia, no Ministério das Cidades, com política habitacional de interesse social e na presidência da República com políticas para a juventude. É formada em jornalismo pela Universidade da Bahia e possui especialização em Direito Público. E atualmente ela atua no Cadastro Único e conte para nós, doutora Bruna, a importância disso tudo aqui para a gente cumprir nossos objetivos. Muito grato por estar aqui. A palavra é sua. Uma boa noite. Ouvindo aqui, né, primeiro eu queria agradecer, na verdade, o convite, né, para participar desse evento tão bem organizado, tão bonito. Queria agradecer por poder vir também a João Pessoa, uma cidade que eu adoro. Eu sempre não, né? Sempre, se eu pudesse, seria sempre, mas já vim algumas vezes passar férias e é uma cidade maravilhosa, então é uma oportunidade sempre muito boa de voltar aqui. E aí eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o Cadastro Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais, que é uma ferramenta, né, de política pública, um instrumento de política pública usado principalmente pelo governo federal em mais de 30 políticas,
e que está bem associado, né, como o doutor João comentou, com esse objetivo de erradicar a pobreza. Eu vou passar aqui. Aqui, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o cadastro, é um hot site do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, ali no QR Code, com o dinossauro bonitinho, tem o link, né, para o site, mas também tem aqui embaixo. O cadastro único, ele é um panorama, ele é um retrato, na verdade, da população mais vulnerável do país. Hoje, nós temos mais de 43 milhões de famílias cadastradas. Teve um salto de cadastramento muito importante desde o final de 2018 até aqui, foi um aumento de quase 50% no total de famílias cadastradas, que a gente também, né, reflete um pouco que pode ter sido também um fruto aí da pandemia, né, que trouxe o empobrecimento da população, mas também outros fatores que eu vou discutir aqui ao longo da apresentação. Nós são 96 milhões de pessoas, então é praticamente aí metade da população brasileira, de acordo, se a gente for considerar o último censo, né, a última estimativa do censo do IBGE. O cadastro, ele é feito principalmente nos municípios. Então, a gente trabalha com um compartilhamento de competências em que o município ele é o protagonista. Então, o governo federal não cadastra as famílias e não atualiza cadastros. Ele tem um pacto federativo para que os municípios façam essa função. Os estados eles têm a função de fazer a capacitação desses municípios para que eles aprendam. A gente tem um formulário padronizado de cadastramento lá com mais de 100 questões que são respondidas pelas famílias. Então, cada família tem um responsável familiar, que para o cadastro único é normalmente uma mulher, com mais de 16 anos. Essa mulher ela vai e responde sobre as informações de todas as pessoas da família dela de maneira autodeclarada. Então, esse trabalho é feito principalmente nos municípios, nos postos municipais. Hoje nós temos cerca de 12 mil postos. O Cadastro Único se assentou principalmente na estrutura do Sistema Único de Assistência Social e hoje ele é um instrumento dessa política. Ele foi instituído, inclusive, legalmente pela Lei Orgânica de Assistência Social. E nós temos cerca de 50 mil entrevistadores e operadores aí espalhados em todo o país fazendo esse trabalho. São trabalhadores que operam tanto um sistema informatizado. A nossa coleta de dados ela pode ser feita em papel. Então, muitos lugares onde os municípios fazem busca ativa, eu vou falar um pouquinho dessa estratégia, eles saem mesmo com os formulários em papel e vão registrar os dados dessa população. E em outros lugares, os operadores já trabalham ali coletando as informações diretamente no nosso sistema informatizado, que atualmente é provido pela Caixa Econômica Federal. Então, o que é o cadastro, né? Ele é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. Então, o objetivo é fazer um mapa, né? Lançar uma luz sobre essas famílias, porque essas famílias não estavam em cadastro nenhum. Elas não estavam nos cadastros da Previdência, nos cadastros de trabalho. São famílias que não estavam vinculadas aí, né, ao mercado formal de trabalho ou recebendo benefícios previdenciários e, portanto, elas não estavam sendo vistas em nenhum lugar. Então, surge essa necessidade de você saber, né, onde estão as famílias pobres, como que essas famílias pobres vivem, quais são os serviços a que elas têm acesso, qual é o nível de renda, porque se elas estão fora do trabalho informal, então elas, né, como que está sendo a sustentação dessas famílias, como que é a renda advinda do trabalho informal. Então, o cadastro ele tem um mapa de todas essas informações, a partir, né, da visão das famílias, principalmente, e aí a gente coleta e consegue identificar essas famílias, identificar como elas moram, identificar quais são as principais necessidades dessas famílias. E também a gente coleta também informações de todos os membros de maneira individualizada. Então, por exemplo, se as pessoas da família têm deficiência, qual é o nível de escolaridade, qual é a renda, né, específica de cada uma dessas famílias. Então, temos todo esse panorama de informações. O que a gente chama de baixa renda? São as famílias que ganham, que têm um rendimento de até meio salário mínimo por pessoa mensal.
Então, esse é o nosso perfil de baixa renda, como se fosse um corte mesmo que determina, né? A gente tem cortes como o do corte do programa Bolsa Família, que é até R$ 218 por mês por pessoa da família, então é um corte mais baixo, que é o corte que a gente chama de pobreza, e o perfil do Cadastro Único é um perfil um pouquinho mais alto, onde as famílias do Bolsa Família estão encaixadas, mas estão num perfil mais baixo. O cadastro, um dos objetivos é que ele facilite o diagnóstico para as políticas públicas, então, e organize a oferta dos serviços. Então, por ali você consegue identificar, por exemplo, as famílias que não têm acesso à água encanada, as famílias que estão morando em habitações precárias, né, em domicílios não permanentes. Você consegue identificar as famílias que têm pessoas que estão desempregadas, o nível de escolaridade. Então, a ideia é que você oferte um panorama. E, normalmente, e até por força legal, o cadastro ele é utilizado obrigatoriamente por todas as políticas sociais. E um dos objetivos muito fortes, inclusive dessa nova gestão, é a inclusão das famílias mais pobres, mais vulneráveis. A gente tem um grau ainda, um quantitativo grande de famílias ainda que estão fora do cadastro único, que são as famílias ribeirinhas, as famílias indígenas, as famílias quilombolas. Vou falar um pouquinho mais dessas famílias, que muitas vezes não conseguem ir às prefeituras, não conseguem ter nem acesso à informação de como que elas podem fazer para obter os benefícios sociais. Então, a ideia da busca ativa é que os equipamentos da assistência, né, os entrevistadores do cadastro único, as equipes vão atrás dessas famílias e façam esse cadastramento em loco. E, para isso, a gente lançou uma estratégia esse ano, né, a gente veio de um panorama anterior aí de desfinanciamento da política de assistência social, então a gente teve um corte muito grande. E esse ano a gente tentou fazer um aporte para as prefeituras, para os municípios e também para os estados para apoio a esse serviço, para que elas conseguissem contratar equipes para 2 objetivos, tanto fazer a busca ativa quanto trabalhar também na qualificação dos dados do cadastro único, principalmente para o tratamento dos registros unipessoais. E a gente chamou essa estratégia de Programa de Fortalecimento do Cadastro Único, que é o PROCAD SUAS. Aqui sobre a busca ativa, a gente tem esse grupo de famílias que a gente chama de grupos populacionais tradicionais ou específicos. A gente vem num crescente ali desde 2012 cadastrando essas famílias, mas principalmente, né, esse ano a gente está com esse foco ainda maior de tentar incluir as famílias mais pobres tanto no cadastro único para que elas sejam vistas e depois incluídas nos programas sociais. Esses aqui são os grupos que nós temos, né, de famílias. Então, temos agricultores familiares, pescadores artesanais, catadores de material reciclável, quilombolas, indígenas, famílias de pessoas em situação de rua, assentados, ribeirinhos, extrativistas, acampados, e por aí vai. Então, esses são, dentro das famílias pobres que estão cadastradas, as famílias mais pobres ainda, mais vulneráveis, que mais precisam ser vistas e atingidas ali pelos serviços públicos. Aqui, fazendo um comparativo um pouquinho em relação ao censo do IBGE, a gente tem, em relação à população indígena, que cerca de 45% do total de pessoas indígenas estão no cadastro. Então, a gente entende que a gente ainda tem um patamar muito grande aí para atingir no cadastramento dessa população. Obviamente, daqueles que possam ser cadastrados, né? A gente tem que ter todo um respeito aí à convenção. No caso de famílias quilombolas, a gente tem um pouco a mais, a gente tem 54% do total de famílias quilombolas que o censo estima cadastradas no cadastro único, e para esse é o desafio ainda maior, porque são famílias, sim, que precisam estar no cadastro único, porque tem um perfil de vulnerabilidade realmente muito alto. O cadastro único ele também permite o cadastramento de imigrantes, e essa é uma realidade que está sendo muito forte, tanto nos municípios de fronteira, com a internalização dos venezuelanos, mas também, por exemplo, de afegãos, a chegada de outros povos que vêm refugiados ou imigrantes para o Brasil. E a gente permite esse cadastramento. Essas famílias precisam estar pelo menos o responsável familiar precisa ter pelo menos o CPF, e essa é uma estratégia que a gente está montando. Por exemplo, hoje a secretária Letícia Bartolo, que é a secretária da minha pasta, está inaugurando um posto em Boa Vista, em que é feita imediatamente a emissão do CPF e, posteriormente, o cadastramento no cadastro único. Então, esses estrangeiros já conseguem entrar documentados, já conseguem entrar numa situação, né, menos mesma coisa também foi feita em Pacaraima, agora um posto que a gente fez em parceria com a Unicef, que está
tá dando super certo. Aqui eu quis trazer um pouquinho da nossa experiência com a pandemia de Covid-19, a experiência do auxílio emergencial, porque costuma se associar muito o cadastro único como o cadastro do Bolsa Família. Mas o cadastro hoje em dia ele serve a mais de 30 políticas, ele é uma base de dados que vai ceder suas informações para que os programas selecionem as famílias e seus beneficiários. E quando a gente enfrentou, né, a emergência de saúde em 2020, o cadastro único foi fundamental nessa operacionalização, porque a gente tinha uma base de dados já mapeada com todas as famílias que já eram vulneráveis e permaneceriam vulneráveis durante a pandemia, né, por conta das restrições, aí, as quarentenas, etc. E foi a partir da base do cadastro único que a gente conseguiu, de maneira muito rápida, ali, em 4 dias, já fazer o primeiro pagamento do auxílio emergencial. E os demais pagamentos que foram para as famílias que se cadastraram via aplicativo vieram na sequência. E depois, né, por comparações até do Tribunal de Contas, a gente identifica que a qualidade da base de dados do cadastro único é muito maior do que essas informações que foram coletadas por meio dos aplicativos ali do auxílio emergencial. Então, era uma informação que estava à mão, já era uma informação pronta, qualificada e que serviu para um objetivo muito importante, né? O Brasil teve aí um destaque realmente internacional no tratamento da crise de Covid-19 em relação aos demais países, né? Por conta do pagamento do auxílio emergencial e da rapidez com que isso foi feito. A partir daqui também a gente começou a usar os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, fazer uma consolidação dessas informações que deu base para a gente, hoje em dia, fazer um processo que é a interoperabilidade dos dados do Cadastro Único com o CNIS. Um dos maiores desafios do cadastro único a gente tem que fazer a coleta das informações, encontrar todas essas famílias, cadastrá-las. A gente tem que manter os dados dessas famílias atualizados, então é obrigatório que essas famílias atualizem os dados a cada 2 anos. E a gente também orienta que sempre acontecer algum evento também que elas voltem, por exemplo, se falecer uma pessoa, se nascer uma criança, se mudar de casa, se mudar de escola. Então, a gente orienta que essas famílias voltem, porque o cadastro único é um registro vivo. Então, ao contrário de vários países que têm registros, que, por exemplo, eles fazem uma espécie de censo, registram a população, fecha. Aí, depois de um tempo, eles têm que fazer todo um novo registro de novo para usar essas informações para os seus programas. O cadastro, não, ele está vivo o tempo inteiro. Então, a família perdeu... uma pessoa da família perdeu o emprego hoje, ela pode, no cadastro único, amanhã, já atualizar suas informações e o serviço vai estar sempre aberto, gratuito lá, para todas essas crises, esses eventos que possam acontecer na vida da família. E a gente tem os processos de qualificação. Desde 2005, a gente faz cruzamento com diversas bases de dados. São cruzamentos em que a gente pega a base nacional do cadastro único e cruza com RAIS, cruza com CAGED, cruza com outras bases. E aí, a partir disso, a gente identifica, principalmente em relação à renda, se a renda que a família declarou está igual à renda dela no registro administrativo, para aquelas que recebem benefício e têm trabalho formal. E aí, a partir disso, a gente chama essas famílias para fazer a atualização dos seus dados. Então, confirmar, né, se aquela informação de renda está correta, se não está correta. E também para as famílias que estão com cadastros atualizados, a gente também convida para que elas voltem e façam a atualização cadastral. E aí, a gente associa esse processo aos programas. Então, por exemplo, quando as famílias não voltam e elas são beneficiárias de algum programa, elas sofrem repercussões. No caso do Bolsa, elas podem sofrer um bloqueio do pagamento ou até um cancelamento do pagamento. A gente também faz isso com a tarifa social de energia elétrica e também, hoje em dia, a gente também acompanha o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E todo esse processo é feito pelos municípios com apoio dos estados. O que a gente tem de integração de base de dados, né, nessa busca pela qualificação das informações? A gente está em andamento agora com um projeto de integração de base de dados com o sistema Presença. Né? A educação não tem um sistema, né, administrativo aí em todo o território nacional, mas tem o sistema Presença, que é o que acompanha as condicionalidades do programa Bolsa Família. Aí o que acontece é o seguinte, a família vai lá, diz que a criança estuda na escola X. Mas, quando, enfim, passado um certo período de tempo no acompanhamento de condicionalidades, o profissional de saúde identifica que, na verdade, o menino está na escola Y e não na escola X.
E aí, o que a gente quer? A gente quer integrar essas informações no cadastro único. Então, ao invés de a família ter que ficar voltando toda vez para contar para a gente que o menino mudou de escola, que o menino mudou de série, sabe que a gente já tem essas informações do governo federal, a gente quer incorporar isso diretamente no cadastro único e tornar esse processo um pouco mais automatizado, diminuir esse ônus de atendimento para os municípios e esse ônus também das famílias. Esse é o grande objetivo nesse momento. A gente está fazendo a integração de bases com o CNIS, eu vou falar um pouco mais disso. A gente já tem alguns sistemas integrados dentro do sistema de cadastro único, como o CPF e base de óbitos. E o nosso projeto para o ano que vem, para os próximos anos, é fazer uma integração online com o CNIS. Em junho desse ano, agora a gente fez a primeira etapa de integração de dados com o CNIS, que atingiu 18,8 milhões de pessoas. Então, dentro do cadastro único, essa base de mais de 90 milhões de pessoas que a gente foi lá e corrigiu ou atualizou a renda de 18 milhões de pessoas. Isso significa uma qualificação de dados para todos os programas sociais que usam a nossa base de dados. Para o Bolsa, isso gerou um efeito imediato ali de cancelamento de 328 mil famílias que passaram... acho que eu passei sem querer. Que passaram do patamar de meio salário mínimo. Então, já é uma qualificação imediata a partir do programa, a partir dessa correção de informação do cadastro único, e já permite com que outras famílias... Então, se eu tiro essas famílias que passaram do patamar de renda, eu já abro espaço para que novas famílias possam receber o benefício, possam ser elegíveis, já que o benefício está aí conscrito em relação ao limite orçamentário também. Mas uma coisa muito importante para a gente é que, por exemplo, nesse primeiro povoamento, das 18 milhões de famílias que a gente atualizou a informação, 9 milhões ficaram na mesma faixa de renda. Isso significa que a renda da família, na verdade, não mudou. A gente fez ali uma atualização de salário mínimo, fez uma pequena atualização, de reais para mais, mas a renda daquela família permaneceu, em termos de faixa, praticamente a mesma. Ou seja, a gente já estava fazendo uma coleta de dados com qualidade. Ou seja, o município está lá na ponta conseguindo captar essa renda formal com qualidade, conseguindo identificar corretamente as informações de renda daquelas pessoas da família, e aí, obviamente, o povoamento vem ajudar, vem qualificar uma parte desses dados, mas para a maior parte o dado já estava certinho, já estava ok. E aí, agora, em outubro, a gente fez uma segunda etapa desse povoamento. O povoamento é pegar as informações da base lá do CNIS e colocar na base do cadastro único. Não é uma integração online ainda, que é o que a gente quer, que, por exemplo, na hora que a pessoa perdeu o emprego e a informação chega lá no CNIS, já vá diretamente para o cadastro único, já alimente lá o nosso sistema. A gente está fazendo isso ainda via bases, mas estamos caminhando, E aí agora a gente atualizou a informação de 16,6 milhões de pessoas, em 13 milhões de famílias, e das 13 milhões de famílias, 11 milhões também não mudaram a faixa de renda. A maior parte desse segundo dado aqui do povoamento foi a atualização de salário mínimo. Então, a pessoa que ganha o salário mínimo, ou no benefício no valor de salário mínimo, ou salário mínimo de salário mesmo, a gente acabou atualizando essa informação, por conta do aumento ali do salário. Então, é um passo que para a gente foi um passo muito difícil de ser dado. Acho que é tipo um checklist de organizar evento. Parece uma coisa super simples, mas foi muito difícil de dar esse passo. A gente teve que discutir sobre sigilo fiscal e sobre, enfim, quebrar diversos paradigmas para a gente conseguir fazer essa integração de informações, mas e agora estamos caminhando, vamos tentar fazer mais alguns povoamentos até que a gente consiga fazer a integração online de fato. E agora a gente vai ter uma qualificação de cerca de 295 mil famílias do Bolsa aí na folha de novembro, que vão ficar fora do programa porque passam realmente do perfil de permanência do programa. Essa interoperabilidade aí de informações, ela vem acompanhada também da transparência desses dados. Então, as famílias que tiveram os dados alterados automaticamente pelo governo federal podem olhar no aplicativo o que mudou e podem contestar essa informação nos municípios. Então, elas podem corrigir esses dados, porque a gente sabe que o registro administrativo pode ter falhas também. E aí, aqui só voltando um pouquinho para os nossos desafios institucionais, Eu estava até pensando nessa questão do ODS, de erradicar a pobreza,
A gente vai ficar sem trabalho, né, Eliane, eu acho, se é que a gente acabar erradicando a pobreza, mas é exatamente isso que a gente quer, né? Primeiro, jogar luz para esse desafio institucional que é muito grande no nosso país. A gente ainda tem uma população, um contingente muito grande de desigualdade social, uma população muito grande aí, realmente relegada à pobreza. E a gente precisa jogar luz para isso e fazer com que isso seja visível e colocar isso sempre na pauta para que isso seja discutido por todos nós, né? E em termos, né, mais ali da nossa caixinha, a gente precisa continuar fazendo essa qualificação permanente dos dados, precisa manter esses dados atualizados, que foi um desafio muito grande durante a pandemia, por exemplo. A gente ficou com um estoque muito grande de cadastros velhos, que nós estamos agora tentando correr atrás para fazer com que as famílias voltem e atualizem seus dados e mantenham aquele dado qualificado, porque o cadastro com dado velho e com dado que não corresponde à verdade, ele não serve para nada, né? Ele acaba ali, né, jogando ali todas as políticas públicas e toda a ação estatal para o lixo, né? Então esse é o nosso objetivo, ter esses dados, ter essas evidências, manter sempre essa qualidade, correr atrás disso, correr atrás dessa atualidade das informações, qualificar os municípios para que eles consigam fazer esse trabalho de uma maneira correta, de uma maneira com qualidade também, com qualidade de trabalho, e garantir principalmente a inclusão de todas essas pessoas aí pobres e de baixa renda que ainda estão fora no cadastro, inclusive nos programas, né? O cadastro ele é só uma janela ali que abre luz e depois vem os programas para tentar realmente mudar a vida dessas famílias. É isso. Aqui é o nosso site. Doutora Bruna, muito grato pela palestra, perfeito. E é isso, acho que é muito importante essa questão, trazer o cadastro único, porque muitas pessoas não têm a noção da dimensão do cadastro único enquanto ferramenta de política pública. Só para dar um exemplo, estamos fazendo concurso, Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, e um dos mecanismos de isenção é exatamente constar no cadastro único. Então, isso serve para N políticas públicas. Então, dentre os desafios estão exatamente melhorar, digamos assim, que o cadastro reflita a realidade de quem precisa, ou seja, excluindo quem não precisa e também buscar aqueles que precisam e que não constam do cadastro. Então, isso é muito importante. E isso é feito... Boa parte, a grande interface é com os municípios. E aí, essa integridade do cadastro tem a ver, eu acho que os tribunais de contas, ministérios públicos de contas podem ajudar. Estamos, doutora Bruna, doutora Eliane, por exemplo, lá em Sergipe, o Foco Sergipe, tudo indica, vamos fazer um evento, o nosso evento de final de ano, vamos tratar dessa temática, sensibilizar os municípios para que cumpra essas duas questões, trazer todo mundo que precisa e depurar o cadastro com informações concretas para que reflitam exatamente a realidade. E agora, passando à segunda palestra, agradecendo desde já, a doutora Eliane Aquino Custódio, secretária nacional de Renda e Cidadania, que é repórter fotográfica, trabalhou em assessoria de sindicatos no Congresso Nacional, presidiu a ONG Missão Criança Aracaju no período de 2001 a 2006, coordenou o Gabinete Integrado do Governo do Estado de Sergipe, assumiu a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social no período de 2010 a 2015, exerceu o cargo de vice-prefeita, secretária municipal da Assistência Social de Aracaju e vice-governadora do Estado de Sergipe. E atualmente é secretária nacional de Renda e Cidadania, que é a secretaria que cuida do Bolsa Família. Não é isso, doutora Eliane? Então, a palavra é sua. Fique à vontade, muito grato. Boa noite a todas e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, em nome do ministro Wellington Dias, pelo convite. Quero fazer um agradecimento super especial ao doutor Bandeira de Mello, João Augusto Bandeira de Mello, e que eu fiquei muito feliz quando o doutor João Augusto me procurou, há um tempo lá atrás, exatamente com a preocupação e com a intenção de conhecer exatamente como que era a política de cadastro único e do Bolsa Família, para que nós trabalhássemos de uma forma mais intersetorial
e que ele levasse essas informações de como nós encontramos o programa e como que a gente trabalha com os estados e municípios. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, uma porque eu sei da importância do trabalho de vocês em cada estado, perto das políticas públicas, e na hora quando a gente entende a política, como ela funciona, sabe, a gente consegue gerar muito mais informações de qualidade, a gente consegue fazer com que prefeitos e prefeitas façam realmente o que a gente precisa para melhorar não só uma gestão, mas para melhorar a política pública, que é o ponto fundamental para as coisas darem certo. Então, como o Dr. João Augusto falou aqui, eu comecei lá atrás, há quase 30 anos atrás, na Missão Criança Brasília. E a Missão Criança era um programa que era exatamente pagamento do Bolsa Escola. A gente ia atrás dos empresários para conseguir recurso para pagar para as famílias para manterem as crianças na escola. Isso porque lá atrás nós tínhamos um alto índice de trabalho infantil, um alto índice de analfabetismo e uma cultura muito forte no Brasil que era muito melhor trabalhar do que estudar. E a Missão Criança nasceu com esse intuito. Quando eu chego em Aracaju, eu já cheguei com uma missão de levar a Missão Criança para lá, mas num sentido diferente do que eu tinha trabalhado em Brasília. Porque lá em Brasília a gente percebia na Missão Criança que as crianças detestavam o Bolsa Escola. E isso me chamava muito a atenção. Por que as crianças não gostam do Bolsa Escola? Por que a gente está conseguindo levar recurso para essas famílias e as crianças falam mal do Bolsa Escola? E aí a gente começou a fazer um trabalho perto das crianças, para entender realmente o porquê que era aquilo. E muitas falavam o seguinte, eu não gosto dessa história aí, desse Bolsa Escola, porque agora eu sou obrigado a ir para a escola. A rua é muito mais interessante do que a escola. A escola não tem graça. Isso há quase 30 anos atrás. E nesse mecanismo, quando eu chego em Aracaju, levando a Missão Criança para lá, eu falo, não, a gente precisa ganhar as crianças. A gente precisa entrar no mundo delas para fazê-las com que a educação se torne algo que elas tenham prazer. E nós começamos um outro trabalho diferenciado do que tinha em Brasília. Era uma oficina de música que se ensinava português, era uma oficina lúdica de capoeira que se discutia matemática, e assim a gente foi trabalhando e fomos vendo como é que a gente envolve as crianças. Por que eu estou falando tudo isso? Até chegar no Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é um programa que, na próxima semana, ele completa 20 anos de criação. Eu não digo que é 20 anos de aniversário, porque nós tivemos uma ruptura do programa aí durante 2 anos e nós estamos reconstruindo o programa nesse ano. E, ao longo desses 20 anos, a gente já conhece muitas histórias maravilhosas. Muitas histórias que cruzam com a gente, que falam assim, eu sou fruto do Bolsa Família. Foi graças ao Bolsa Família que eu consegui ter entendimento sobre a importância da educação. Foi graças ao Bolsa Família que nós tivemos acesso a uma melhor alimentação. E foi graças ao Bolsa Família que eu, minha família aqui, meus irmãos, que a gente começou a ter acesso a outros programas e começamos a mudar de vida através de entrada numa universidade. E é isso que nós, enquanto que trabalhamos lá no Ministério do Desenvolvimento Social, que temos históricos de militância e gestão pública também, dentro das políticas públicas, nós sabemos o quanto que é importante a gente ter gestões que olhem realmente para esse público. Nós discutimos sobre todos os assuntos, sobre violência, sobre analfabetismo, sobre feminicídio, mas quantas vezes a gente para olhar para os programas que estão dando certo? Programas que têm história dentro do município, porque eu estou falando de um programa que ele está em todos os municípios do Brasil. Não tem um único município brasileiro que não tenha um programa do Cadastro Único e do Bolsa Família. E quantas vezes a gente para entender, sabe, qual é a lógica do Bolsa Família? E o meu papel hoje aqui é principalmente o seguinte, é fazer todo mundo entender qual é a lógica do Bolsa Família. Porque eu, como já fui secretária municipal, secretária estadual, vice-prefeita e vice-governadora, eu vim entender de verdade
o programa Bolsa Família quando eu cheguei no Ministério do Desenvolvimento Social. Porque até então, enquanto que eu estava lá no município e no estado, eu falava, não, esse programa é um programa do governo federal. Então, essas pessoas que já são atendidas pelo Bolsa Família, eu não preciso me preocupar, porque agora eu preciso olhar para outras pessoas. E hoje eu percebo o quanto que esse pensamento era errado, o quanto que esse pensamento foi errado. Porque quanto mais a gente chegar perto dessas famílias que já estão recebendo um benefício, o quanto que outras políticas públicas se aproximarem dessas famílias, mais fácil a gente vai ter realmente de como impulsionar essas famílias e essas crianças para um mundo melhor e para um acesso a serviços públicos de maior qualidade. Então, o que é o Bolsa Família? É um direito à renda, atuação intersetorial, sabe, entre governo federal, estados e municípios brasileiros. Então, sem essa triangulação, dificilmente a gente consegue ter bons resultados do programa Bolsa Família. Sou eu que passo. Os benefícios socioassistenciais no campo da proteção social do SUAS é um programa que ele é direcionado e atua totalmente junto com cadastro único e com a área de assistência social dos municípios. Sem essas duas áreas funcionando bem, o programa Bolsa Família não consegue chegar a lugar nenhum. Então, o programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda condicionada do mundo, o maior programa pesquisado no mundo e também o maior programa mais auditado do Brasil. Podem ter certeza. Os principais aspectos: prioridade em famílias em situação de pobreza, ampliação das ofertas de serviços para saúde, educação e assistência social, promoção da oferta de serviços para reforço e autonomia e fortalecimento da proteção social de cada município. A atuação dos estados e municípios permitiu que a pobreza fosse combatida. Nós temos esse programa que, como eu falei para vocês, está em todos os municípios, mas sem os municípios lá na ponta, sem a gestão, a gente não consegue fazer com que essas famílias realmente recebam Bolsa Família e que seja para quem mais precisa. Então, nós estamos falando numa reconstrução de um programa que passou 2 anos, que chegou a ser modificado, e nós estamos voltando esse ano com muitas dificuldades, porque eu falo, a Bruna foi muito mais educada do que eu vou ser agora, porque nós pegamos um cadastro que foi muito modificado, nós pegamos um histórico dentro do programa que não é realmente a realidade do que a gente precisa para as nossas famílias. Então, nós estamos nessa reconstrução do programa para fazer com que ele realmente chegue a quem mais precisa. Então, o que está dentro dessa reconstrução? A prioridade e o respeito às famílias que mais precisam, a garantia de renda e ampliação da proteção das crianças, principalmente as crianças na primeira infância. Vocês vão ver daqui a pouco. Nós estamos falando numa primeira infância que talvez há 30 anos a gente não soubesse, mas que agora nós sabemos que essa primeira infância, principalmente de 0 a 6 anos, é uma das fases mais importantes da vida. E se essa criança, se ela não receber uma boa nutrição, ela não tiver amor, ela não tiver desenvolvimento e principalmente estimulação, o que tiver de bom na vida dessa criança nessa fase, elas são como umas esponjas. Mas o que tiver de ruim também, nessa fase da vida, elas também vão absorver e carregam muitas vezes para o resto de suas vidas. Então, a primeira infância não é um programa que a gente pode falar de qualquer jeito. Se eu não tiver a primeira infância dentro do orçamento das nossas gestões municipais, com uma gestão clara, com orçamento claro, com programas claros, a gente nunca vai olhar para essa infância. Então, o papel das gestões municipais em construir políticas efetivas com clareza para as nossas crianças é fundamental para qualquer país. E eu acho que no Brasil nós já estamos avançando muito, mas em nível de políticas municipais, a gente ainda precisa demais de políticas mais claras relacionadas à nossa infância.
Então, nós estamos falando também, além dessa garantia de renda e ampliação de proteção das crianças, nós estamos falando na melhoria do cadastro único, para priorizar o atendimento de quem mais precisa dessa proteção. O cadastro único, eu falo que ele é a espinha dorsal de vários programas sociais. Se o cadastro único não estiver inteiro, com as informações corretas, com apoio lá das gestões municipais, com equipes qualificadas, a gente não consegue fazer com que o cadastro único seja realmente esse grande banco de dados que alicerça vários outros programas sociais. O compromisso da reconstrução do Pacto Federativo e da articulação intersetorial, isso significa que, quando nós chegamos no Ministério, nós vimos que o Ministério, o governo federal estava sem articulação com os estados e com os municípios. Nós encontramos os municípios sem qualificação, sem as capacitações, sem as discussões, sem atualização do cadastro único. Nós tivemos um período aí que vários municípios ficaram a média de 4 a 5 anos sem atualização do cadastro único. E isso é um impacto que reflete muito na gestão. Então, o Pacto Federativo voltou, nós voltamos a construir, ter esse diálogo com todos os estados e municípios. Nós estamos inseridos no compromisso de reconstrução desse pacto como um elemento essencial de fortalecimento da proteção social no Brasil e a retomada da equidade, garantindo a transferência de rendas justas para contribuir na superação da pobreza de todas as famílias. E por que você está falando de equidade, Eliane? Porque nós tínhamos um programa que, ao longo dos últimos anos, que era o programa Auxílio Brasil, que tanto fazia uma pessoa que recebia R$600, como uma família de 10 pessoas que também recebiam os mesmos R$600. Então, quando a gente pegava essa renda per capita por família, era completamente desigual. Aqui é um mecanismo de mais ou menos como que funciona, mas o benefício do que a gente chama do benefício do Bolsa Família. Então, nós temos um programa no âmbito federal que tem a responsabilidade do planejamento, da normatização, da implementação e do financiamento. Temos a gestão descentralizadas, que são os entes federados, né, que têm responsabilidades específicas, confiabilidades aos dados para concessão e manutenção do pagamento da Bolsa Família. Isso foi o que a Bruna falou aqui. E que esses dados, se eles não estiverem exatamente com uma confiabilidade e com as informações corretas dos núcleos familiares brasileiros, se a gente não tiver essas informações corretas chegando lá na ponta, na hora do preenchimento, lá no CRAS, nós teremos muitas dificuldades, porque essas informações subirão de forma também equivocada. Então, nós temos uma intersetorialidade, que é a articulação entre as diversas políticas sociais públicas, a garantia de mais acesso a direitos pela população beneficiária e as condicionalidades, que é mapear o acompanhamento de maior vulnerabilidade, fortalecimento das políticas de ação, de assistência, saúde e educação. Para vocês terem uma ideia, as condicionalidades, ela é completamente obrigatória dentro do programa Bolsa Família. E quando nós entramos no Ministério, nós encontramos uma média de 5 milhões de crianças e adolescentes não localizados, que não estavam acompanhados pelo programa, dentro do programa Bolsa Família, pelas áreas de saúde e educação dos municípios. Aqui são todos os programas que compõem dentro do cadastro único. Então, nós estamos falando aqui de um termo de 33 programas, que a base deles é o cadastro único. Os compromissos assumidos agora nessa nova gestão e cumpridos com o novo Bolsa Família foi o de quê? Nenhuma família recebe menos que R$600. Todas as famílias beneficiárias com crianças de 0 a 6 anos recebem R$150 adicionais por crianças. Famílias beneficiárias com crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 18 anos recebem um adicional também de R$50 por criança ou adolescente. As famílias beneficiárias com gestantes recebem acréscimo de R$50 por gestante por 9 meses. E o benefício variável familiar Nutris. Todas as famílias com crianças em idade especial de nutrição, de 0 a 6 meses, receberão R$50 por 6 meses. O programa Bolsa Família, como vocês podem ver, eu digo muito que ele é tão complexo
que muitas pessoas não entendem do programa Bolsa Família. Então, acaba que a gente sempre coloca, é um programa do governo federal, mas ele é fundamental. E eu digo que não só os cadastradores do cadastro precisam entender, mas eu digo os prefeitos, as prefeitas, os tribunais de contas, o Ministério Público de Contas, o padre, o padeiro, o professor. Na hora que todo mundo entendesse essa regra realmente de um programa como o Bolsa Família, que ele atua numa ordem financeira de 14 bilhões por mês, nós teríamos realmente um acesso muito melhor dessas famílias na hora que todo mundo conhecesse a regra do programa. Então, nós temos o novo Bolsa Família, que a gente chama, que é o primeiro Bolsa Família, que ele garantiu a renda para essas famílias e que já mostrou o resultado sobre isso. Quando a gente fala que é um dos programas mais pesquisados do país, nós já temos os históricos feitos por vários órgãos internacionais, Banco Mundial, PNUD, IPEA, que tem, ao longo desses anos, tem muitas informações e pesquisas sobre o programa, e sabe, e já colocou e coloca da eficiência do programa na vida das pessoas que mais precisam. Então, a retomada da parceria com os estados e municípios no acompanhamento dessas crianças nas condicionalidades de saúde e educação, que é fundamental a gente saber como que essas crianças estão com a saúde, como que essas crianças estão dentro das escolas, se a frequência escolar, se isso está garantida, se os municípios estão alimentando o sistema para essas informações chegarem lá para nós no governo federal, a retomada do olhar para o tamanho e as características de cada família na definição dos benefícios pagas, corrige a desigualdade na transferência de renda entre as famílias ocasionada pelo desenho equivocado do programa Auxílio Brasil. E aqui, gente, é uma das partes mais importantes, que eu falo que aqui, nessa estrutura de benefício, a gente começa a entender o que é realmente esse programa Bolsa Família. Então, aqui nós vamos dar um exemplo de uma família de 3 pessoas. Uma mãe solo, que é a grande maioria das beneficiárias do programa. Nós temos quase 80% de beneficiárias são mulheres negras e mães solos. Aqui no nosso Brasil, são as beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, eu tenho uma criança de 4 anos e um adolescente de 15 anos. Cada um que entra no programa já entra ganhando R$ 142,00, pago por pessoa da família. Então, aqui, tanto faz eu ter uma pessoa ou 10 pessoas, cada uma já entra recebendo 142, que é o benefício de renda de cidadania que a gente chama. Nesse caso aqui, nós precisamos... Chegou nos R$ 600? Não. Então, essa família tem um benefício complementar para chegar nos R$ 600, que é um benefício de 174. Mas também eu tenho uma criança de 4 anos, então ela também recebe, além dos 142, mais 150 de benefício. E eu tenho um adolescente de 15 anos, então ele recebe os 142 mais 50. Então, essa família aqui de 3 pessoas, ela recebe uma média de R$ 800. E aqui eu tenho vários exemplos de famílias maiores ou menores e quanto mais ou menos que acontece. Porque, por exemplo, na nossa ouvidoria do Ministério, que é o número 121, a gente recebe muitas denúncias das pessoas ligando e falando assim, olha, meu vizinho ganha mais do que eu, tem alguma coisa, eu quero fazer uma denúncia, tem alguma coisa errada. E isso a gente acalma as pessoas explicando o seguinte, olha, não é mais o mesmo valor para todas as pessoas, depende do número de pessoas nessa estrutura familiar e as idades dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui uma família com 5 pessoas, a média é 960, 3 pessoas R$ 800, 2 pessoas 750, 4 pessoas R$ 900, e assim vai. Tem limite de pessoas na família? Não, não tem. Se tiver dentro do cadastro único, sabe, se for uma pessoa como unipessoal, que eu vou falar daqui a pouco, como uma família de 15 pessoas, está a lógica da distribuição financeira é exatamente essa.
Como foram as etapas de implementação do novo programa Bolsa Família? Nós começamos em março, que o primeiro benefício foi pago, foi o benefício da primeira infância. Em junho, nós começamos com benefício de renda de cidadania, benefício complementar, benefício variável familiar, benefício extraordinário de transição e atualização do valor do benefício às famílias em regra de proteção. Em outubro, agora, esse é o primeiro mês, desde o lançamento do novo programa Bolsa Família, que nós estamos pagando a cesta de benefícios completa, porque esse mês começa o pagamento, que é o benefício Nutris, para as crianças de 0 a 6 meses. E o que é essa regra de proteção, Eliane? Como todos vocês já viram, e eu tenho certeza que vocês também já devem ter vivenciado, quando a gente chama, principalmente às vezes, chama alguém para trabalhar, e aí as pessoas falam assim, eu não quero carteira assinada, eu quero trabalhar, mas não quero a carteira assinada. E quando você vai ver, muitas dessas pessoas podem ser beneficiários do programa. E o que a gente quer? Estimular as pessoas a saírem da informalidade. Quando a gente escuta falar que os beneficiários do programa Bolsa Família são preguiçosos, não querem trabalhar, isso, por pesquisas que já foram, por estudos, pesquisas que já foram lançadas, mostra o seguinte, essa população trabalha e trabalha muito, porque elas trabalham desde cedo. Só que, muitas vezes, elas trabalham na informalidade. E o programa Bolsa Família quer fazer com que a gente cada vez mais estimule essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho, isso se tiver as oportunidades sendo geradas dentro das suas localidades, e fazer com que elas não percam o benefício Bolsa Família. Então, como que é isso? Então, quer dizer que uma família que recebe uma carteira assinada, que consegue entrar no mercado de trabalho, que assina a sua carteira, ela não vai perder o Bolsa Família? Tudo vai depender da renda per capita daquela família. Se ela, mesmo entrando num programa de carteira assinada, num emprego formal de carteira assinada, mas se a renda per capita daquela família não passar de R$ 218, ela pode continuar no Bolsa Família, sabe, por 2 anos, e o benefício dela passa a ser 50% do que ela recebia. Então, ela pode ter a sua carteira assinada e mais, por 2 anos, 50% do benefício Bolsa Família. O que é o Bolsa Família no Estado brasileiro? Nós estamos falando aqui de uma ordem de 21.457.553 famílias beneficiárias, 56.227.919 pessoas beneficiárias, 14,672 bilhões de transferência de renda mensal. 688,97 um benefício médio. Eu sou originária de Brasília, mas morei há 23 anos no estado de Sergipe. Um dia desses, já nessa gestão do presidente Lula, o ministro Camilo estava lá em Sergipe e fazendo um anúncio em torno de 140 milhões de reais na área de educação para o estado de Sergipe. Eu olhei para o governador e falei assim, governador, você sabe quanto que o programa Bolsa Família coloca no estado de Sergipe mensalmente? Ele falou, não sei. E aí eu comecei a fazer essa pergunta para vários que estavam ali. Ninguém sabia. No estado de Sergipe, a média de repasse é 250 milhões mês. Vocês imaginam o que significa isso? Esse valor aqui de 14,672 reais na economia do nosso país. É através desse recurso, que é o Bolsa Família, que essas famílias não colocam em aplicação, não colocam em poupança. O recurso que elas recebem vai para a farmácia, vai para a feira, vai para o mercadinho. E quantos outros empresários entram nessas localidades porque sabe que naquela localidade está circulando o recurso do Bolsa Família. Jamais do que comprovado que o Bolsa Família ele ajuda tanto as pessoas beneficiárias como não beneficiárias, porque muita gente consegue o emprego por conta dessa economia que é aquecida dentro das localidades. O Bolsa Família agora, porque como a gente fala, ele é um programa de entradas e saídas todos os meses.
onde o fluxo acontece todos os meses. Então, nós estamos falando no mês de outubro, onde tem 9.581.114 crianças de 0 a 6 anos, 12 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, 632.539 gestantes e 287.150 nutrizes. O Bolsa Família no Brasil, aqui o que eu acabei de falar, uma ampliação do investimento na primeira infância, que transferindo 1,36 bilhões a 9,5 milhões de crianças de 0 a 6 anos. Benefício. Aqui os valores por cada benefício. Aqui o papel de cada ente federado. Dentro do governo federal, nós trabalhamos entre MDS, MEC e Ministério da Saúde. Esses 3 ministérios são os ministérios que dialogam e que constroem dia a dia o programa Bolsa Família. Nós temos os estados e os municípios que, sem eles, a gente não anda, porque a única coisa que a gente faz lá no governo federal é assegurar o recurso, é assegurar o programa, a construção do que significa esse programa, mas a operacionalização dele é toda no município. E muitas vezes, o que eu quero principalmente alertá-los, que um programa como o Bolsa Família, ele serve de moeda de troca. Ele serve de moeda de troca em períodos eleitorais, ele serve em moeda de troca para só deixarem entrar no cadastro se for ligado a candidato A ou candidato B, e é isso que a gente não pode. Na hora quando a gente entende realmente o que é esse público que nós estamos falando, de pessoas que vivem na linha da pobreza, que estão passando fome, num país que nós tivemos um aumento de 33 milhões de pessoas que não sabem o que poderiam comer na próxima refeição, nós sabemos a importância de um programa desse funcionar e muito bem dentro dos municípios. E é isso que a gente quer. E é exatamente pelo papel que vocês desempenham todos os dias perto das gestões municipais e estaduais, que, assim como o doutor João Augusto, que entendeu exatamente o que é essa força do programa Bolsa Família, o que é esse cadastro único que precisa estar muito bem atualizado, é o que a gente quer e o que a gente está fazendo, rodando o Brasil inteiro para falar, para levar esse conhecimento desse programa, porque é um programa que é claro que a gente que está trabalhando com ele, a gente está muito envolvido, tanto nas tristezas, mas como também nas alegrias. E a gente sabe da força desse programa. Eu falo que é um programa que é um Boeing, sabe, que nós temos no nosso país, mas que ele sozinho, ele não tira ninguém da pobreza. Ele ameniza a fome. Mas se outras políticas públicas não chegarem perto dessas famílias, elas podem ficar 6, 7 anos dentro do programa. Mas se não chegar a qualificação profissional, se não chegar a educação, se não chegar a saúde, se não chegar a geração de emprego e oportunidade nessas famílias, na hora que elas saírem do Bolsa Família, elas voltam para a estaca zero. E é isso que nós não queremos. Então, eu digo que se a gente já tem essa transferência de renda, que já é principalmente para assegurar a alimentação dessas famílias, e se outras políticas públicas chegarem perto delas, a gente coloca essas famílias num segundo degrau. E aí a gente vai puxando quem está lá embaixo sem nada, colocando no primeiro. E isso só vai acontecer se for realmente uma união de muito fortalecimento nas gestões, para que essas gestões realmente olhem para esse programa. Governo estadual e municipal e Distrito Federal também. As coordenações do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família dentro da área da assistência social. Como que a gente comanda um programa desse de 14 bilhões de 51 milhões de famílias atendidas, onde muitas vezes a gente chega nos municípios e só tem uma pessoa dentro do Cadastro Único para cuidar desse cadastro de todas as famílias. Então, isso a gente tem batido muito nessa tecla. Nós precisamos de equipes qualificadas dentro dos municípios para que entendam realmente e consigam fazer busca ativa, consigam fazer as visitas domiciliares, consigam realmente atender essas famílias que mais precisam. As regras gerais, o que foi mudado agora nessa nova gestão? Nós tivemos a renda que
essa renda de 210 para 218 passou a ser 218. E o que significa essa renda de 218? Esse 218 é simplesmente para entrar no Bolsa Família. É o limite que se coloca de renda para que essas famílias, a renda per capita dessas famílias, para que elas tenham acesso ao Bolsa Família. Se for mais de 218 as rendas declaradas, não tem como entrar. Mas se for de 0 a R$218 por pessoa, tem direito a entrar no Bolsa Família. Depois que está no programa, a renda per capita pode subir até quanto sem cancelar o benefício? Até meio salário mínimo. Se aquela família tiver de renda per capita até meio salário mínimo, ela permanece no programa. Se ela consegue um emprego ou ela consegue gerar renda de alguma outra forma e passar de meio salário mínimo per capita, automaticamente o sistema bloqueia. E tem uma outra informação, tudo é feito pelo sistema. Nós temos como agente operador a Caixa Econômica e a Dataprev, e tudo passa pelo sistema. Por quanto tempo garantimos essa proteção? Para aquelas famílias que passam de meio salário mínimo e entram na regra de proteção que eu falei aqui atrás, que é a da carteira assinada, elas podem ficar até 2 anos dentro do programa. A atualização do valor do benefício no período da regra de proteção são 2 anos. Isso que a gente começou a falar, que é essa família que entra para 50% do valor. Aqui é o programa do Bolsa Família ao longo, em termos de número de famílias, de 2004, que começou com 4 milhões de famílias, até 2023, com 21 milhões de famílias brasileiras atendidas no programa Bolsa Família. E é o que eu estava falando para o doutor João Augusto. Como Bruna apresentou aqui, nós temos metade da população brasileira dentro do cadastro único. Quando a gente fala num país de 200 milhões de habitantes, e eu tenho 94 milhões de pessoas no cadastro único, e muitas vezes tentando entrar no Bolsa Família, a gente vê o quanto que nós ainda estamos longe da política pública ideal. O quanto que nós precisamos ainda atuar de uma forma muito consolidada e muito fortemente para gerar educação, para gerar qualidade de vida na vida dessas pessoas. E aqui a gente entra num problema que nós encontramos muito, que foi o quê? Ao longo desses últimos anos, quando nós entramos no programa lá no Ministério do Desenvolvimento Social, e uma das coisas que eu escutei foi assim, secretária, nós estamos com o nosso serviço tecnológico do Ministério funcionando em torno de 20%. Eu falo, como? Um programa como esse, que atua com essa quantidade de brasileiros, como assim esse serviço tecnológico? Não, houve uma chuva em Brasília, num período eleitoral, e queimou a base de dados da empresa, de um equipamento que era daqui do Ministério, que era a Teradata. Quando chamamos para fazer a manutenção desse programa, a empresa falou o seguinte, vocês não renovaram o contrato conosco e a gente não pode fazer a manutenção dessa máquina. E aí vocês imaginam o que é um programa como esse, sem base tecnológica, com uma base tecnológica funcionando em torno de 20%. Naquele momento nasce um aplicativo. E aí as pessoas começaram a se cadastrar pelo aplicativo, e aí foi se perdendo um pouco essa noção de um programa que era para o núcleo familiar, que era um programa que era através daquelas famílias que têm o NIS, que é o que a gente chama que é a identidade social dessas famílias, e as pessoas começaram, cada um fazendo o seu próprio cadastramento. Nós tivemos um aumento no período eleitoral de 73% de unipessoais. Isso significou o quê? Por exemplo, eu e meu marido, a gente vai ao CRAS, a gente não fala que nós somos casados, eu dou um endereço, ele deu um outro, e nós temos na mesma casa 2, 3 pessoas recebendo o mesmo benefício. Enquanto que, numa casa vizinha, eu tenho uma mãe com crianças que não recebe nada. E quando nós entramos no Ministério, nós já pegamos 4 auditorias, entre TCU e CGU,
já discutindo sobre esse assunto. Então, só para vocês, como eu falei para vocês aqui, é um dos programas mais auditados da Esplanada. E nós estamos exatamente nessa luta para poder fazer com que o cadastro seja atualizado dentro dos municípios brasileiros, para que a gente consiga realmente identificar quem são essas famílias de cadastro unipessoal que realmente precisam e têm direito de estar no programa. Ao mesmo tempo, quantas dessas famílias que estão vivendo dentro da mesma casa e que têm 2, 3 benefícios. E isso se tornou uma coisa meio normal. Eu canso de receber prefeitos e prefeitas e que eu falo sobre isso, e na hora eles falam, mas é isso mesmo, a gente lá no meu município é isso mesmo. Só que ninguém quer ter o ônus de botar suas equipes municipais para resolver esse problema dentro dos municípios. E isso, o que acontece? A gente colocar todo mundo para dentro do programa, massa. Mas na hora que é retirado, o problema é do governo federal. A culpa é do governo federal, foi o governo federal que tirou. E o que nós queremos? Fazer com que esse benefício chegue realmente nas famílias que mais precisam. Então, a gente precisa dessa força de entender o que significa esse unipessoal, para a gente poder fazer a atualização cadastral e a gente modificar isso. Nós fizemos vários processos, principalmente a área do cadastro único, ao longo desse ano. E a gente teve resultados, mas ainda, de qualquer forma, ainda está longe do resultado que a gente precisa. Segundo o IBGE, na PNAD contínua de 2022, mostrou que nós temos no Brasil uma média de 15,9% de residências com unipessoais, com pessoas que moram sozinhas. Ao mesmo tempo, dentro do cadastro, a gente tem municípios que mostram que tem 38%, 40%, 50% de unipessoais. E a gente sabe que não é real. Então, já por conta de todas das auditorias que nós estamos vivenciando, a área do cadastro único teve uma ideia de fazer o seguinte, olha, vamos colocar um bloqueio, uma trava dentro do cadastro, para que cada município só tenha direito de colocar cadastros unipessoais até 16%, já que a PNAD contínua nos diz que nós temos uma média de 15,9% de famílias de pessoas que moram sozinhas. Colocamos essa trava. O que significa isso? Que os municípios que têm menos de 16% do total de famílias unipessoais, beneficiárias do programa Bolsa Família, eles vão continuar podendo colocar pessoas dentro do Bolsa Família. Se aquele município tem mais de 16%, ele não consegue colocar mais ninguém, sabe? Se ele não regularizar o cadastro dele, se ele não fizer as visitas domiciliares, que ele consiga ver realmente quem são essas pessoas que estão dentro do programa e que estão recebendo. Então, esse unipessoal ainda está sendo uma grande luta para a gente lá dentro do Ministério. Aqui nós temos uma jovem que vocês vão conhecê-la, que ela é Isamara. O depoimento dela foi dos depoimentos mais lindos, assim como tantos outros que a gente vivencia todos os dias. E é nisso que eu chamo muito a atenção em relação a esse programa, porque não é um programa de pobre, não é um programa de preguiçosos, não é um programa que faz muita diferença na vida dos nossos brasileiros. E eu digo que nós, que estamos nessa gestão, que acreditamos na política pública, e que muitas vezes, falando agora não como técnica do Ministério, mas como secretária estadual, secretária municipal, vice-governadora e vice-prefeita, quantas vezes eu me senti completamente desesperada de não ter condições de ajudar as pessoas conforme a gente via a necessidade delas. Quantas vezes que eu olhava para dentro da política pública e não encontrava soluções. E é isso que a gente precisa mudar. Porque a solução está na hora quando a gente tem bons programas sociais que cheguem realmente na vida dessas pessoas. A solução está numa educação que funciona e que faça com que as nossas crianças aprendam na idade certa. A nossa solução está nesse jovem, que ele possa ter um sonho. Porque muitas vezes
a gente olha para as pessoas de baixa renda e a gente descobre que elas não têm o sonho, porque elas nunca foram ensinadas a terem o direito de sonhar. E o programa Bolsa Família, ele traz isso. Ele traz, na hora quando eles começam a entender a força da educação, o acompanhamento sendo bem feito, a gente começa a perceber que esses adolescentes começam a ter o direito ao sonho. Então, olhem para o programa Bolsa Família e para o Cadastro Único de uma forma diferenciada. Porque na hora que estados e municípios, governadores e prefeitos colocarem força dentro dessas famílias que já estão recebendo esse benefício, a gente consegue dar asas para elas de uma forma muito melhor. Então, eu quero me colocar, meu nome é Eliane Aquino, eu estou na Senarc, que é a Secretária Nacional de Renda e de Cidadania. Dr. João Augusto tem todos os nossos contatos e nós estamos à disposição de vocês para ajudar a todos os municípios brasileiros. Peço desculpas porque tentei ser bem rápida por conta do horário, mas eu quero terminar aqui com um vídeo, um depoimento dessa mocinha que parece ter 12 anos de idade, mas que tem um histórico muito bacana. Então, muito obrigada por vocês e estamos à disposição. Eu a via voltar triste, pois só ela sabia a dor. Pode voltar? A história que vou contar agora é cheia de primeiras vezes. Quando o Bolsa Família foi anunciado, em 2003, lembro das muitas vezes que manhã foi à secretaria verificar se havíamos sido incluídos no programa. Eu a via voltar triste, pois só ela sabia a dor que era ver um filho pedir um caderno e não ter condições para dar. Lembro que fiz até pedido na fitinha do Senhor do Bonfim para que manhã recebesse o Bolsa Família. E guardo com carinho na memória o dia que ela chegou em casa com os olhos brilhando de alegria, trazendo a notícia que havíamos finalmente conseguido o benefício. Pela primeira vez na vida, manhã conquistou o direito de administrar uma renda e, com toda a sabedoria de uma mulher nordestina e sertaneja, investiu como podia em nossa educação. O ano era 2006, eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos, e foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. E digo com muito orgulho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Graças ao Bolsa Família, pude comprar meu primeiro livro de ficção. Também, graças ao Bolsa Família, passamos a comer o pão todos os dias antes de ir para a escola. Para Mainha e Painho, que viveram anos a fio, sem nenhuma oportunidade, era difícil acreditar que nós, suas filhas, poderíamos trilhar outros caminhos. Até o dia que minha irmã mais velha passou no vestibular para pedagogia na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, a UESB. Neste dia, sem precisar dizer uma palavra, cada um de nós lá em casa soube que estávamos mudando o rumo da nossa história. Foi com todo o apoio dos meus pais e incentivo das minhas irmãs que passei para o curso de Ciências Biológicas, também na UESB, por meio de cotas para alunos da rede pública. Foi na universidade que olhei pela primeira vez em um microscópio e me deparei com um novo sonho de ser uma cientista. Mais que isso, descobri que eu poderia realizar esse sonho e tornar-me cientista. Passei então a sonhar com o mestrado e doutorado e me lembrei de ouvir Painho falando quando era criança. Lula disse que até filho de pobre vai ser doutor. Hoje sou bióloga, sou cientista, estudo ecologia de insetos e tenho um interesse especial pelas formigas. Hoje são elas que guiam o meu caminho. E posso dizer com orgulho, Painho, Lula estava certo, eu me tornei doutora.
É exatamente isso. Esse é o nosso sonho para todas as crianças que estão dentro do Bolsa Família. E nós podemos fazer com que elas cheguem, porque depoimentos como o da Isamara, a gente escuta quase todos os dias. Viu? Então, eu conto muito, muito, muito com o apoio e com o trabalho de todos vocês. Muito obrigada. Bem, a inspiradora palestra, doutora Eliane, muito grato. E mostra que aí é a essência disso que a gente vem discutindo até aqui. Nós temos, digamos, controlar a política pública é isso, é ajudar no desenho, ver onde estão os gargalos, ver onde estão as dificuldades, e aí vemos que muito do sucesso de programas onde o Brasil gasta muito, depende, às vezes, de sucesso e de cuidado com pequenos pontos. E, no caso específico do Cadastro Único Bolsa Família, tem muito da participação do município, de muita participação de conseguirmos aproveitar toda essa potencialidade. Então, com essa inspiração, foi um dia longo de trabalho. Eu agradeço aqui os heróis da resistência que estão aqui até essa hora, mas eu acho que valeu a pena nesse sentido, de que vamos trabalhar com sustentabilidade, vamos trabalhar o ODS 1, de erradicar a pobreza, e vamos, dentro das nossas competências, ter esse olhar crítico, esse olhar de conhecimento em relação às políticas públicas, e vamos ajudá-las a torná-las mais eficientes. Doutora Bruna, doutora Eliane, muito grato por estar aqui e muito grato a todos vocês que ficaram aqui até essa hora. Muito obrigado. Um abraço a todos. Gostaria de pedir aos nossos palestrantes que aguardassem um pouquinho aqui com a gente. E eu gostaria de convidar a procuradora, a doutora Sulaine Bendramin, por gentileza, para vir ao palco para fazer a entrega do certificado ao nosso presidente do painel, procurador João Augusto Bandeira, e fará também a entrega dos certificados às nossas palestrantes. Bom, é muito importante frisar também que o artista Rodrigues Lima assina essa estilogravura, serão apresentados aí aos presenteados, melhor dizendo, aos participantes, os nossos palestrantes.